Bom dia, então, irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por este retorno da EBD, Senhor, por podermos estar aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, tem cuidado de nós, Senhor, tem se revelado a nós, tem nos instruído, Senhor, na Tua Palavra, e pedimos que continue nos abençoando, nos iluminando com Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos realmente compreender as Tuas verdades, Senhor, e aplicá-las em nossas vidas, Senhor, que possamos ser transformados, Senhor, pela Tua Palavra, pela verdade, Senhor, e que isso mude toda a nossa vida e dos que estão em nossa volta também, Senhor, que possamos resplandecer essa luz, Senhor, essa glória que Tu tens, Senhor, vivendo como Teu Filho viveu aqui também, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome dEle, de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu na aula passada? Teologia própria, né? A última aula, que faz um mês, a gente viu sobre a graça de Deus, sobre a seleção soberana, né, a eleição divina, e a misericórdia, sobre quem Ele aplicaria a misericórdia. A gente terminou Cristologia também antes, e a gente viu essa parte, a gente está quase acabando teologia própria. Hoje, então, a gente vai ver mais dois aspectos, que são aspectos que normalmente nós gostamos de ver, e as pessoas gostam de falar, embora não de fato como Deus revela. Que a gente vai ver sobre a bondade de Deus, a benignidade de Deus e o amor de Deus. Certo? E depois a gente vai terminar com um ponto que é essencial também, que é a ira de Deus. Então, por hoje, a gente vai começar com Isaías 63:7, que está ali escrito, que diz o seguinte: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então, o versículo que fala bondade, benignidade, bondade, sobre como Deus é grandemente bom e como Ele tem usado dessa bondade para a casa de Israel, e sem dúvida como Ele tem usado dessa bondade para com quem mais? Conosco, com o seu povo. Como Ele tem nos abençoado e como essa bondade e benignidade causou realmente com que Ele derramasse a sua misericórdia, o seu amor, os seus benefícios a nós. Aí aqui essa bondade ou benignidade, muitas vezes, a ideia por trás dessa palavra, e muitas vezes que a gente acha isso, especialmente no Antigo Testamento, é uma palavrinha lá do hebraico que é um reset, que é como se fosse um amor pactual. Um amor que Ele tem para aqueles com quem Ele tem uma aliança. Um amor que não é baseado em mero sentimentalismo, como o mundo pensa em amor, mas como uma aliança, algo que Ele tem para a gente eterno. Então a gente vai falar desse amor, depois do amor também de uma forma mais geral. E aqui tem o Pink, ele começa falando o seguinte, que nenhum dos antigos jamais sonhou em dotar seus deuses de uma perfeição tão cativante quanto esta. Então pense em todos os panteões, todas as divindades que foram criadas pelos seres humanos até hoje, quais delas são de fato boas? Tem essa benignidade, tem esse amor pactual, tem essa aliança para com os seus adoradores? Nenhuma, né? Nenhum ser criou um Deus até agora com essa característica, com esse caráter. Então, nenhum dos objetos adorados pelos pagãos atuais possui gentileza e ternura. Muito pelo contrário, como demonstram as feições horríveis de seus ídolos. Os filósofos consideram uma séria reflexão sobre a honra do absoluto atribuir-lhe tais qualidades, mas as Escrituras têm muito a dizer sobre a bondade de Deus, ou seu favor paternal para com seu povo, sua terna afeição por eles. Então, nosso Deus, Ele difere muito dos deuses criados, até por esse caráter que Ele tem, esse amor paternal. Quando a gente vê algum Deus criado, normalmente Ele mostra muito mais ira, feições terríveis e aspectos terríveis do coração do homem. O nosso Deus é diferente. Então, o Salmo 17:7 fala: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então, Pink continua falando: é maravilhoso que alguém tão infinitamente superior a nós
tão inconcebivelmente glorioso, tão inegavelmente santo, não apenas note tais vermes da terra, como nós, mas também coloque seu coração neles. Dê seu Filho por eles, enfie seu Espírito para habitar neles e suporte todas as suas imperfeições e obstinações a ponto de nunca remover sua bondade deles. Então, se a gente começa a meditar sobre a bondade de Deus, o que a gente encontra? Especialmente se a gente compara com as divindades criadas por aí. Algo inigualável. Como é que alguém imaginaria ou criaria um Deus dessa forma? Que não aparta a bondade desses vermes que só buscam o quê? Falar mal, buscam apenas se saciar em seus pecados, e a gente tem um Deus que envia o seu Filho por eles, para que resolva esse problema do coração deles. Então esse Deus, esse caráter de Deus é inigualável. Tudo bem? Então a gente está falando dessa benignidade de Deus, desse amor pactual. Então aqui ele fala para a gente considerar algumas evidências dessa bondade e amor de Deus. Então vamos abrir nesses versículos. Alguém abra lá, por favor, em Efésios 1, 4 e 5. Outra pessoa em 1 João 4, 9. Outra pessoa em Jeremias 31, 3. E mais uma em Oséias 2, 19. Então, quem achou Efésios 1, 4 e 5, pode ler, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, principalmente, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aqui é um texto bem conhecido a respeito da salvação, da eleição de Deus. A gente tem Paulo, nessa carta, começando falando sobre esse plano da salvação, e a justificativa que ele dá por trás dessa eleição, dessa seleção, desse justificação por meio de Jesus Cristo, é o quê? É o amor. Então Deus nos amou. Depois a gente vai ver como que é esse amor, qual que é o fundamento desse amor, que não é algo que está em nós, mas por amor ele nos escolheu em Cristo Jesus, e nos redimiu, nos salvou, enviou o seu Filho e tudo mais. Então Deus que nos ama, certo? E por isso ele tem esse favor derramado a nós. Quem abriu lá em 1 João 4, 9, também bem conhecido, pode ler, por favor? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, como Paulo já falou, isso é loucura para o mundo. Qual Deus enviou seu Filho para morrer? Certo? E por que ele fez isso? Porque amou. É porque ele ama, porque ele nos ama. Jeremias 31, 3 também. Qual que é a duração do amor de Deus? Quem achou lá pode ler, por favor? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então, com amor eterno. E como que ele nos atrai? Com benignidade, demonstrando esse amor pactual, esse amor que não acaba, jamais. E por fim, Oséias 2, 19. Então aqui tem uma definição mais clara ainda desse amor pactual, que é o quê? Um casamento. Deus tem esse relacionamento eterno conosco, em benignidade e misericórdias, em justiça, em juízo. Ele se relaciona conosco dessa forma, com essa benignidade, com esse amor que não cessa, esse amor dessa aliança. Então ele entrou em uma aliança, ele firmou esse amor fundamentado em um compromisso da parte dele mesmo. Por isso é eterno. Por isso não se afasta de nós. Então Deus entra em um casamento eterno com o seu povo. Essa é a figura que ele estabelece para demonstrar o quanto ele ama o seu povo. Certo? Tudo bem? Então considere as evidências. Quais são as evidências? A maior de todas é o quê? O que aconteceu naquele Calvário. O que Cristo fez para que Deus pudesse, em justiça e em juízo, se relacionar conosco por toda a eternidade? Ele não poupou o seu único filho. Então Deus provou o seu amor por nós.
né? Evidências de que Deus nos ama há em abundância. Não somente no dia a dia, que obviamente a gente pode encontrar no dia a dia evidências do amor de Deus, toda hora, todo mundo, em todo lugar a gente vê evidências da misericórdia, da bondade de Deus, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, nesse relacionamento que Ele tem eterno. Então a bondade de Deus, ela nunca é removida de seus filhos. Certo? Que é um aspecto importante. Deus nunca deixa de ser bom. Certo? Especialmente para com seus filhos. A gente tem diferença sobre a bondade derramada sobre toda a criação, misericórdia, né? Mas para com seus filhos é de uma forma especial. E nunca é removida e nunca será removida. Como a gente, o amor é eterno. Essa misericórdia, bondade, graça comum e etc., para as criaturas impenitentes será removida. Certo? Mas para nós, para os seus filhos, os seus eleitos, nunca será removida. E Romanos 8,39, que todo mundo conhece, não precisa abrir lá, fala sobre isso, não é? O que fala lá mesmo? Quem nos separará do amor de Deus? O que pode? Seja as circunstâncias da vida, guerra, etc., seja as coisas espirituais, o que quer que seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em quem? Cristo Jesus. Certo? Então nada poderá nos separar desse amor, nunca será removido. E um aspecto importante é que, quando Deus nos disciplina, a sua bondade acabou. Quando Ele disciplina alguém, é porque Ele removeu a bondade e agora está aplicando a ira? Ou é porque Ele ama, que Ele está disciplinando? Então nossos pecados muitas vezes nos trazem essa separação e dá esse aspecto, essa aparência de que a bondade acabou, mas Deus está nos disciplinando porque Ele nos ama. Então essa bondade jamais será removida. Abram lá em Salmo 89, versículos 31 e 34. Quem achou, pode ler também, por favor. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então irei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então nós pecamos, nós transgredimos, com isso vem a vara, mas o que nunca deixa Deus de refletir em nós é a sua bondade e a sua fidelidade, porque Ele entrou em um pacto, numa aliança, Ele é fiel, e com isso Ele vai demonstrar a sua bondade disciplinando, corrigindo o seu povo, como os pais devem fazer com seus filhos, como os líderes da igreja têm que fazer com o rebanho, como as autoridades têm que fazer com que estão debaixo dela, corrigindo para que andem no caminho correto. Então isso é demonstração de amor e bondade, certo? E não é falta de bondade. Então Deus demonstra e mantém essa bondade mesmo na disciplina. Salmo 89, também se vocês olharem, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei conforme as suas transgressões, com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei. Começa a falar no singular agora, dele e tudo mais. Então notem que ele sai do plural, da gente cometendo pecado, para o singular, e o Pink chama que a atenção da bondade de Deus que está em uma pessoa. Aqueles que estão debaixo dessa pessoa, que é Jesus Cristo Salvador, recebem essa bondade. Então, por meio da transgressão de muitos, né? Por meio da transgressão de um veio o pecado para muitos, a morte para todo mundo, e por meio da justiça de um, né? Como que é? Da obediência de um, vem essa vida, vem essa bondade, vem essa disciplina em amor para que a gente tenha vida, né? Então ela nunca se aparta de nós. A bondade de Deus, então, ela está centrada em Jesus Cristo, né? Ele seria o canal, a fonte das bênçãos de que nós recebemos. Então você está debaixo do primeiro Adão, ou você está debaixo do segundo Adão, né? De um dos dois. De um você recebe morte, com justiça, você querendo e cometendo pecado, por meio de outro, você é transformado por ele para receber vida, né? Recebendo os benefícios da sua expiação, para que você tenha então vida e um relacionamento eterno com Deus, para que receba de fato o amor que está em Cristo Jesus. Certo? Então a bondade vem por meio de Cristo. E sua bondade, sua aliança de paz, ela já está então ratificada por meio de sangue.
por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né, do nosso mediador. Então não há motivos para que a gente desespere. Abra agora então Isaías, por favor, Isaías 54, versículo 10. Fala do futuro glorioso de Sião. Então, quem achou o versículo 10, pode ler, por favor. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que compadece de ti. Então, a figura daquelas coisas mais imóveis possíveis sendo removidas, sendo retiradas. Mas tem algo muito mais consolidado e firme que os montes, que é o quê? A misericórdia de Deus e a paz dele, que está fundamentada em uma aliança, no Deus que não pode mentir. Então não há como a gente desesperar, porque a nossa paz e o nosso amor, a bondade que recebemos de Deus, não está firmada em coisas frágeis, mas ratificada no sangue de Jesus Cristo, que já veio e já fez tudo o que deveria ser feito. Certo? Já foi ressurreto e está então onde? Onde Cristo foi? Ele subiu aos céus e está assentado onde? E o que significa estar assentado à direita de Deus Pai? O que é esse assentar-se à direita de Deus Pai? Isso tem algum benefício para a gente, para a sua igreja também? Quando a gente fala, está sentado à direita de Deus Pai, ele está fazendo o quê? Sentado, descansando? Essa sessão, esse sentar-se, ele está no trono. À direita, a posição maior do universo, comandando todas as coisas, com bondade e amor para com o seu povo. Isso quer dizer que as coisas irão bem ou irão mal? Tem garantia que irão bem? A gente pode falar lá, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem? Se Ele nos ama, se Ele é bom, se Ele morreu por nós. E daí a gente vem à conclusão do Romanos 8, que nada nos separará do amor de Deus. Porque Ele está com todo o poder, comandando todas as coisas, em amor de nós, para a glória do Seu nome, mas também em amor de nós, para o nosso bem. Então não há motivos para desespero, porque Deus tem esse amor de aliança conosco, pactual conosco. Tudo bem? Muito bem, então, como é que a gente responde a essa benignidade de Deus? O que a gente tem que fazer em relação a isso que nós recebemos de Deus? Então, primeiro é imitando. Então, abram em Efésios 5, Efésios capítulo 5, e outra pessoa em Colossenses 3. Então, Efésios 5, 1 e 2. Quem achou lá já pode ler, por favor. Colossenses 3, 12. Então, Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, imitando a Deus, andando em amor, Colossenses 3, 12, também revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, uma vez que Deus já provou o seu amor, nos ama, nunca retira a sua bondade de nós, o que a gente faz? Se reveste da mesma maneira, imita Ele, refletindo esse amor, essa bondade que nós recebemos. Então, a gente não ama o nosso cônjuge porque o nosso cônjuge nos ama. Nós amamos o nosso inimigo não porque o nosso inimigo não nos ama, mas porque Deus é bom, tem nos abençoado, tem nos dado o seu filho, nos deu já o seu Filho amado. Então imitamos Ele também nisso, sendo o que Deus é também, amor. Certo? A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, sobre essa natureza de Deus ser amorosa. Então suas benignidades são mais poderosas para nos aproximar de Deus do que os terrores da lei. E aqui não porque Pink fala que a lei é ruim, mas que a lei também traz as suas ameaças, os terrores da lei. Mas a benignidade de Deus, ela é mais poderosa ainda para atrair os seus filhos do que os terrores da lei, do que a lei em si. Então não que a lei seja algo ruim, mas Salmo 36, 7 fala, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade.
Por isso, então, né, os filhos dos homens se acolhem às sombras das suas asas, buscam nele refúgio, porque esse ser transcendente, poderoso, né, que é inconcebível para qualquer mente humana, com toda essa bondade ainda, esses vermes, como ele falou no início, a gente vai atrás dele, por causa dessa benignidade dele, e se acolhe nele, se protege nele, busca refúgio naquilo que realmente é rocha eterna, não nas coisas temporais, que não nos amam, muito pelo contrário, não se importam conosco, mas Deus nos ama, e Ele de fato é rocha. Então nós buscamos abrigo nele, pelo menos aqueles que têm sabedoria, né, que conhecem a Deus, buscam abrigo não nas coisas temporais aqui, mas de fato nesse Deus que é amor, certo? Que nunca abandona o seu filho, né? Onde tem aquela imagem de que mesmo a mãe amamentando, caso ela se esqueça do seu filho, que é algo também muitas vezes inimaginável, mas a gente acaba vendo coisas assim, né? Mães abandonando bebês por aí. Deus não, Deus nunca se esquecerá e o seu amor nunca se apartará de nós, sua bondade também nunca nos deixará. Então essa é a nossa resposta. Por que a gente ama? Porque Deus é amor. Porque Ele já provou, Ele já fez e faz continuamente o bem para os seus filhos. Nós também imitamos Ele nisso. Tudo bem? Muito bem, então a gente vai passar para o amor de Deus de fato, né? Então o que é o amor de Deus? Então há 3 coisas na Escritura que se referem à natureza de Deus, certo? Que fala literalmente Deus como algo à sua natureza. A primeira é que Jesus Cristo fala que Deus é Espírito, certo? Então Deus não é material, como a gente, né? Ele não faz parte desse universo material, mas Ele é transcendente, Ele não é matéria, Ele não é limitado em um corpo físico, Ele é onipresente, tudo mais, todas aquelas implicações que a gente tem porque Deus é Espírito. Então a sua natureza é Espírito, não é natural, né, como a gente, como a ciência consegue explorar e tudo mais. Uma outra coisa é que Deus é luz, certo? Que é 1 João 1,5, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então trevas geralmente significa o quê? Significa as coisas ruins de fato, pecado, morte, tudo isso é associado a trevas. Luz então é o quê? O extremo oposto. É vida, é a soma das excelências divinas, o extremo oposto de trevas. Então toda a soma da excelência divina pode ser resumida de certa maneira em luz. Deus então é luz, habita em luz inacessível. Ele é diferente de todas essas coisas que foram contaminadas pelas trevas. Então não tem como ter treva diante de Deus, a soma das suas excelências. E por fim, que é 1 João 4,8, um versículo antes daquele que a gente leu, fala que Deus é amor, certo? Quem não ama não é nascido de Deus e tudo mais, o trecho todo que a gente costuma decorar e cantar, né? Então Deus não simplesmente ama como um mero sentimento, mas é algo que está na sua natureza. A natureza dele é amor, certo? Por mais que o mundo distorça o que é o amor de Deus de fato, a sua natureza é amor, certo? Uma das coisas que a Bíblia se refere à natureza divina. Então muitos falam sobre o amor de Deus, mas são totalmente estranhos ao Deus de amor, certo? Especialmente a gente vê aí quando leis falando para casamento homossexual e etc. saem por aí e falam o amor venceu. Não, né? Muito pelo contrário, né? O amor perdeu, o amor de fato perdeu. Então o amor divino é comumente considerado como uma espécie de fraqueza, certo? Uma fraqueza amável, uma espécie de indulgência bondosa, onde se Deus é amor, então não haverá inferno, não haverá condenação, não haverá nada dessas coisas, porque Deus é amor. Então é uma fraqueza amável, uma indulgência a essas criaturas que não conseguem fazer nada, então Deus vai cuidar e colocar todo mundo no céu, e etc. Então isso é visto dessa maneira no mundo, reduzindo ao mero sentimento, que é modelado não ao caráter divino, ao que foi revelado, mas à emoção humana, certo? Quando a gente fala da natureza de Deus como amor, não é esse sentimental humano, modelado ao sentimento humano e tudo mais, certo? O que não é mistério para vocês, né? Então, quão pouco amor verdadeiro existe por Deus? Uma das principais razões para isso
é que nossos corações estão tão poucos ocupados com seu maravilhoso amor por seu povo, né? A gente nem sabe o que é esse amor do seu povo, o que Deus fez pelo seu povo, quem é o seu povo e tudo mais. Por isso, nosso amor para com Deus muitas vezes é deficiente, né? Então, quanto melhor conhecermos o seu amor, né, seu caráter, plenitude, sua bem-aventurança, melhor então vai ser o nosso sentimento também para com Deus. E o nosso amor, o nosso respeito, o nosso imitar a Deus também, quando melhor a gente conhecer quem Deus é e o seu amor pelo seu povo. Certo? Então, nossos corações serão mais atraídos para amá-lo. Será muito mais fácil amar a Deus, amar a sua lei, buscar fazer o que Ele manda com amor, né, com vontade, com dedicação, quando a gente conhece o que Ele fez por nós. Quando a gente conhece e sabe o que Ele faz por nós até hoje e fará eternamente. Certo? Como a sua bondade e o seu amor não se aparta de nós. Tudo bem? Muito bem, então, qual é o caráter do amor de Deus? O primeiro ponto aqui é que o amor de Deus ele não é influenciado. Certo? Não há nada em nós que fez com que esse amor de Deus por nós fosse cheirado. Certo? Não é porque você é amável, porque você tem extremas qualidades que Deus então te ama. Certo? Porque se assim fosse, quem seria amado por Deus? Desses vermes aí? Ninguém. Certo? Então ele não é influenciado. E isso, a frase ficou meio estranha, mas isso é o que normalmente acontece entre nós. O amor entre nós, geralmente, ele é causado por algo que nos traz esse afeto. E por isso, muitas vezes, o amor acaba. Porque aquela característica da pessoa, muitas vezes, a gente vai conhecendo mais a pessoa e a gente conhece alguns defeitos e etc. E o nosso amor acaba se esvaindo, porque o amor é fundamentado em coisas na pessoa, no objeto do nosso amor. Ou criaturas, qualquer que seja. Né? Se você ama seu pet e etc., de repente, seu pet de morte, você deixa de amá-lo. Né? Então, está fundamentado em quão amável é a criatura. O amor de Deus não é influenciado pelas características da criatura. Certo? Tanto que Deus nos ama desde quando? Desde a eternidade. Efésios 1. Né? Antes da criação do mundo, do tempo, Ele já nos amou. Então, antes que os gêmeos fossem nascidos, tivessem feito algo de bom, Deus já amou Jacó. Certo? Antes de ter feito qualquer coisa. E já se aborreceu de Esaú. Ou odiou Esaú, né? Então, a única razão para o amor de Deus é encontrada, então, onde? Na sua vontade, no seu querer, na sua soberana vontade. Então abram lá em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, um texto de certa forma também conhecido. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Eu não sei se é tão conhecido assim, mas enfim. Eu vou ler aqui. Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então por que ele escolheu Israel? Porque era um povo bom, grandioso e etc? Não. Por que ele ama o seu povo eleito hoje? Porque está fundado, no texto que a gente leu, no beneplácito da sua vontade. Sua vontade que é boa. Não se fundamenta em nós. Né? Então ele nos amou primeiro, e não como uma resposta ao nosso amor. Que esse sim é um desse bem conhecido. Né? Que é 1 João 4,9. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Certo? Então quem é que amou primeiro? Deus. E com isso ele vai nos transformando. Certo? Nos amou ainda em pecado, enviou seu Filho por nós, ainda nós sendo pecadores, para então sermos justificados, santificados e termos um relacionamento eterno com Deus. Então nós amamos Ele porque primeiro Ele nos amou. Ele não nos ama porque a gente fez algo bom, porque a gente o louva, porque a gente o adora, porque a gente cumpre a sua palavra e etc. Mas primeiro Ele nos ama. E depois essas coisas fluem em nós também. Tudo bem? Então uma coisa deve ficar clara, se vamos
honrar a Deus, como o Pink fala. Não há nada em nós que pode atrair o amor de Deus. Então, se você quer realmente honrar a Deus, saiba que não é porque você é bom, porque você fez a escolha certa, porque você decidiu fazer isso. Saiba que você está louvando, adorando a Deus, você conhece a palavra, consegue entender a palavra, porque primeiro Ele fez algo em você. E tem uma aliança contigo. Porque primeiro Ele te ama. Então, na verdade, não é nem porque você tem algo bom para Ele amar você, muito pelo contrário, né? O que tem em você, como a gente está falando agora, tem tudo para que o amor de Deus fosse repelido. Porque você, em sua natureza caída, é o quê? Pecador, inimigo, desgraçado, que busca fazer a sua vontade, que odeia a Deus. Por mais que agnósticos falem por aí que não tem nada contra Deus, o fato é que tem. E a Bíblia deixa claro isso. Todo mundo que transforma a verdade de Deus em mentira é inimigo de Deus, e a ira de Deus vai cair sobre essa pessoa. Por mais que ele ache ser neutro, só há dois lados, como Jesus Cristo falou. Quem não ajunta, faz o quê? Espalha. Quem não está com Jesus, está contra. Certo? Então não há outra forma, só tem esses dois lados. Certo? Então tudo que há na nossa natureza é uma massa de corrupção, totalmente depravado. Então há tudo para repelir o amor de Deus. Porém, de uma forma inimaginável para nós, Ele manda o seu Filho para morrer por nós, por esse bando de pecador. Um outro ponto, então, que a gente já viu um pouco, é que o amor de Deus é eterno. Então, o amor de Deus é eterno. Uma vez que Deus é eterno, e a natureza dele também é amor, obviamente, por sequência lógica, o amor também é eterno. Certo? Nunca deixa de existir. A gente pode diferenciar o amor também em três aspectos, complacente, beneficente e benevolente, sobre como Deus traz o bem, como Ele é beneficente, Ele não é maleficente, maléfico como Satanás, Ele tem uma boa disposição para com todo mundo, Ele traz a bondade, mas aquele amor complacente que está em Cristo Jesus, esse não acaba. Esse amor que faz parte da sua natureza, esse não vai cessar. O amor de fazer o bem para essas criaturas, quer seja justo ou não, vai acabar para os ímpios. Mas esse amor complacente, esse amor em Cristo Jesus, esse amor pactual, essa aliança, esse que faz parte da sua natureza, não cessará, jamais, para com o seu povo. Certo? E a gente já leu Jeremias 31:3, que te amei com amor eterno, Efésios também. Então é um grande conforto nesse ponto a gente saber que o amor não teve começo. E obviamente não terá fim. Certo? Não acabará. Não depende do que está em nós, mas depende só de Deus e da sua natureza, que não muda, que não transforma, que não deixa de existir. Então isso para nós é um grande conforto, saber da eternidade do amor de Deus. Tudo bem? Um outro ponto então é que o amor de Deus é soberano. E nesse ponto aqui, nesse aspecto, é uma verdade autoevidente, uma vez que Deus é soberano, não está obrigado a nada em ninguém, certo? Ele não deve nada a ninguém. Seu amor, então, só pode ser soberano. Não é como uma dívida para a pessoa, mas porque Ele, em sua soberania, concede esse amor à parte da raça humana. Certo? Então, Deus faz como lhe agrada. Por isso, Ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Que a gente tem esse capítulo de Romanos, onde Paulo estressa bem esse ponto sobre a eleição de Deus, sobre Ele fazer misericórdia em quem Ele quiser ter misericórdia, sobre a soberania de Deus em tudo, especialmente também na sua salvação. Afinal, a salvação pertence ao Senhor, certo? E Ele concede a quem Ele quer e dá misericórdia e ama a quem Ele quer, na sua soberania. E soberano é apenas uma outra forma de falar que não é influenciado por algo, certo? Na criatura, vai um pouco para o primeiro ponto. Então, suponha que o amor é causado por algo na criatura. Então, ele amaria por uma regra. Seu amor seria governado por uma lei. E Deus não seria livre nisso. Certo? Se ele devesse amor, se ele tivesse que amar por algo causado na criatura, ele perderia a sua soberania, a sua liberdade real nesse ponto. Lembrando que Deus não é livre para mentir, para morrer e etc. A gente não tem essas coisas que algumas vezes
ateus querem pegar a gente, mas não faz sentido nenhum, né? Mas ele não seria livre em conceder o seu amor, né? Então, o seu amor é segundo o beneplácito da sua vontade, que a gente leu lá também em Efésios capítulo 1, né, versículos 4 e 5. Né? Em amor nos escolheu em Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Então, beneplácito é bom, né? Sua vontade que é boa, né? Tudo bem? E o outro ponto é que o amor de Deus é infinito. É tudo sobre Deus é infinito, né? Sua essência, né, enche céus e terra. Né? A gente não consegue compreender exatamente o que é, né? A gente faz isso por negação, né? O que é infinito? Aquilo que não é finito. Mas a gente não consegue compreender de fato o que é infinito, só a gente sabe o que não é finito. Então o amor de Deus também tem esse aspecto. E um paralelo disso a gente tem lá em João 3,16. O que está escrito lá em João 3,16 mesmo? Alguém sabe esse versículo? Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. O que é esse tal? O que significa esse tal? Um paralelo desse tal a gente pode ter em Efésios 2,4 também. Abram lá, por favor. A não ser que alguém saiba Efésios 2,4 de cor também. Então, quem achou Efésios 2,4 pode ler, por favor? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, a gente tem esse amor de Deus que é infinito, que é tal, que ele faz o quê? Algo, como a gente já falou, inimaginável. A gente fala isso direto sobre entregar a Cristo e tudo mais, mas pensa no que de fato Jesus sofreu, padeceu, o que Deus fez enviando o seu Filho, como isso demonstra um amor que excede o que a gente consegue compreender. Então, o amor de Deus é tal, é infinito, é grande, em um ponto que a gente muitas vezes não consegue. As crianças cantam, né? O amor de Deus é grande, tão grande, né? E tudo mais. Que de fato é. Se a gente parar para meditar, né, aquela coisa que os cristãos pararam e não sabem mais como fazer, né, meditar, né, tentar realmente medir o amor de Deus para descobrir que é imensurável, né, a gente vai ter uma noção melhor do que Deus fez e como que a gente deve também buscar amar a Deus. E aqui tem esse John Bryan falando que nenhuma língua pode expressar plenamente a infinitude do amor de Deus, nem qualquer mente pode compreendê-lo. Ele excede todo entendimento, que é Efésios 3,19. As ideias mais abrangentes que uma mente finita pode formular sobre o amor divino estão infinitamente abaixo de sua verdadeira natureza. O céu não está tão acima da terra quando a bondade de Deus está além das concepções mais elevadas que somos capazes de formar sobre ele. É um oceano que se eleva acima de todas as montanhas de oposição naqueles que são seus objetos, né, que somos nós. É uma fonte da qual flui todo o bem necessário a todos aqueles que se interessam por ele. Então é algo que excede todo entendimento, esse amor de Deus para conosco. E o quinto ponto é que o amor dele é imutável. Então Deus não varia, né, que é Tiago 1,17, que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o amor para com o seu povo não varia, não muda, é imutável, como Deus é imutável. O amor de Deus não diminui com os nossos vícios, certo? Com os nossos pecados, com o que a gente vai cometer ainda de erro. O amor de Deus não vai diminuir nenhuma fração. Não vai ser infinito menos 1. Vai continuar infinito. Quanto que é infinito menos 1? Então Deus tem esse amor imutável que nunca deixará, nunca diminuirá. E João 13,1 é um bom texto para a gente pensar nisso, que é quando, uma boa parte de João é a última semana de Cristo, né, que ele está falando com seus discípulos, com os apóstolos. E nesse contexto, Jesus sabia que todos os discípulos iam fazer o quê quando ele fosse capturado e morto? Iam dar no pé, né? Iam abandoná-lo. Iam negá-lo 3 vezes. Traição. Não é só Judas que traiu. Iam negá-lo. E João 13,1 fala o quê? Ele amou eles até quando? Então abram lá e leiam, por favor, João 13,1. Quem achou pode ler, por favor. Antes da festa da Páscoa,
Então esse é o coração do nosso Salvador. Em todo aquele contexto, em toda aquela aflição, todo aquele sofrimento que ele sabia que ia passar, ele amou os seus discípulos até o fim. Não os abandonou e nunca os abandonará. Certo? Então esse é o amor de Deus que não diminui, apesar de nós. Certo? Não é com o que há em nós ele nos ama, mas é apesar do que há em nós e dos nossos filhos, o amor dele não diminui nem uma fraçãozinha. Diferente de nós, né? Quando deixamos, algumas vezes, de amar como deveríamos amar os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, por causa de um viciocinho que seja. Sendo que o nosso vício, muitas vezes, é muito maior, né? A trave que está no nosso olho, muitas vezes, é maior, e o nosso amor diminui tão fácil. Então, como é que a gente imita a Deus? Mantendo o nosso amor. Não diminui nenhuma fração, apesar dos vícios das pessoas que estão à nossa volta, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos na igreja, a gente tem a mesma paciência de Deus, suportando tudo isso com paciência e amor para com os menores, para com os que estão em falta conosco, amando eles da mesma maneira que Cristo amou seus discípulos, até o fim. Certo? Fácil, né? Super fácil. Um outro ponto também é que o amor de Deus é santo. Não dá para esquecer isso. Então o amor de Deus, ele não é regulado por capricho, paixão, sentimento, mas por princípios. E a graça de Deus reina pela justiça. Então não é um ponto negociável. Então abra lá em Romanos 5, 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. Quem achou pode ler, por favor? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça de Deus e a sua santidade, ela reina pela justiça. É que é um aspecto interessante da gente pensar que o amor de Deus, ele é puro. Ele não fecha os olhos, como muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia, para os pecados do seu povo. Certo? Ele não deixa passar. Ele não ignora, não releva. O que ele faz? Primeiro, quando a gente está em pecado, ele não deixa de disciplinar. Certo? Como a gente tem em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Então ele não simplesmente ignora o nosso pecado, ele sempre corrige, ele sempre disciplina, e ele resolveu isso, né? Ele resolveu o nosso pecado para que a gente pudesse ter esse relacionamento com ele. Ele enviou o seu Filho amado para perdoar os nossos pecados e pagar. Então ele não releva, ele sempre mantém a sua justiça, né? Tanto que ele é tanto justo como o justificador. Então o amor dele não faz com que ele negocie os seus princípios. Ele puniu o pecado na pessoa de Jesus Cristo. E com isso a gente tem que o amor dele também é gracioso. O amor de Deus e seu favor são inseparáveis, que a gente já viu Romanos 8, que é um texto que também muitos conhecem. Esse assim também é bem famoso, né? Quem nos separar do amor de Deus, né? Quem nos condenará é Cristo Jesus que morreu com nós, ou antes quem ressuscitou está à direita de Deus, intercede por nós. Então o amor de Deus foi o poder que impulsionou a encarnação de Cristo. Então por que Cristo veio? Muitas vezes a gente tem uma ideia, especialmente no contexto católico, que Deus Pai ele está irado, que de fato está irado com o pecado, e que Cristo precisa aplacar essa ira, e Cristo de fato aplaca essa ira, mas que Deus ele tem ele é carrancudo, e ele precisa que Jesus Cristo o convença a nos salvar. Aí vem a Igreja Católica e fala que Cristo também ele tem uma certa carranca, e a gente precisa que Maria dê um jeitinho para que Cristo nos coloque no favor de Cristo, para que Cristo nos coloque no favor do Pai. Então a gente tem essa ideia um pouco errada de que Cristo veio para que o Pai nos amasse. Mas por que Cristo veio? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Então primeiro Deus amou o mundo de tal maneira, então o que ele fez? Deu seu Filho unigênito. Então Cristo veio porque Deus nos ama. Então uma coisa que a gente não deve esquecer é que o Pai nos ama. O Pai nos ama, Ele nunca nos deixou de amar. Por isso, então, Ele tem esse impulso de enviar o Seu Filho para que nós pudéssemos entrar na Sua casa, sermos Sua família, para que Ele pudesse nos adotar.
Certo? Então, porque Deus nos amou, de tal maneira o seu Filho veio. E Deus, o Pai, puniu o seu Filho. Certo? Não poupou. Moeu ele naquela cruz. Porque ele nos ama de tal maneira. Então, essa é a profundidade do amor de Deus. Então, Cristo não morreu para que Deus nos amasse, mas Cristo morreu porque Deus nos ama. Certo? Então, nunca esqueça disso. Então, o Calvário é a suprema demonstração do amor divino. Então, sempre que você duvidar do amor de Deus, volte seus pensamentos ao Calvário. Volte seus pensamentos sempre ao Calvário. Certo? Porque imagina, especialmente se você é pai, imagina se seu filho clamar a ti 3 vezes, pedindo para tirar de você aquele cálice. Imagina o que você faria. Certo? 3 vezes Cristo pedindo, se possível, tira de mim daquele cálice. Se seu filho fizesse isso, não me envie para aquele lugar, 3 vezes clamando e chorando, seu filho que é santo, perfeito, o que você faria? Cristo, Deus, o Pai, não poupou, enviou. E não para um lugar que fosse fazer alguma coisa contra ele, mas quem que foi e puniu o seu filho? O próprio Pai moeu o seu filho, provando assim o quê? O seu amor. Então, se você visitar o Calvário, de fato, com o que aconteceu, o que Deus fez, o que Deus Pai fez, como é que a gente vai duvidar desse amor de Deus para conosco? Certo? É impossível duvidar, porque se a gente refletir de fato nos acontecimentos, é o que o Pink fala. Aqui, então, há abundante motivo para confiança e paciência sobre a aflição divina. Você está duvidando que Deus te ama porque as suas situações são difíceis? Porque a sua circunstância está complicada? Então, Cristo era amado pelo Pai, não era? Deus falou audivelmente, acho que 3 vezes, no tempo de Jesus. A última lá, ele falou que eu ia glorificar ele, mas nas 2 outras, Deus o Pai falou que esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Certo? Então, Cristo era amado pelo Pai, é amado pelo Pai, mas não estava isento de pobreza, desgraça e perseguição. Ele teve fome e sede, portanto, não era incompatível com o amor de Deus por Cristo quando ele permitiu que os homens cuspissem nele e o ferissem. Certo? O amor de Deus não estava parado, ou não deixou de amar a Cristo quando isso aconteceu. Portanto, que nenhum cristão questione o amor de Deus quando for submetido a dolorosas aflições e provações. Deus não enriqueceu Cristo na terra com prosperidade temporal, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas o que Cristo recebeu? Em vez disso, em vez de riquezas e circunstâncias tranquilas. Mas Deus, ele lhe deu o Espírito sem medida. João 3,34. Aprenda então que as bênçãos espirituais são os principais dons do amor divino. Quão abençoado é saber que, quando o mundo nos odeia, que é o que a gente vê direto, Deus nos ama. Certo? E esse mesmo Espírito que foi dado a Cristo, foi dado a cada um dos seus. Então Deus muitas vezes não te dá riquezas, não te dá paz nessa terra, te traz perseguições, sofrimento, fome, angústias, mas o que ele nunca deixa de te dar? A bondade que nunca é retirada, o seu amor, o seu Espírito, de forma que ele prometeu estar com você, quando? Todos os dias. Certo? Então, toda vez que duvidar do amor de Deus, volte a Cristo e veja que esse, o amado de Deus, padeceu muito mais que você. Por isso, ele é o nosso supremo sacerdote, que sabe o que é padecer. Você não pode falar, ninguém sabe o que eu estou passando. Você não passou nada, não sofreu até o sangue, como muitos heróis da fé sofreram. Quem é você para questionar o amor de Deus? Tudo bem? E com isso, então, a gente precisa imitá-lo. Mesmo na dor e no sofrimento que Cristo estava passando, ele amou os seus discípulos até o fim. Amamos a Deus e os nossos irmãos até o fim. Da mesma maneira, ou tentando fazer da mesma maneira. Tudo bem? Então, com isso a gente encerra a parte do amor de Deus e volta apenas um pequeno pedaço. A próxima aula, eu acho que a gente acaba a teologia própria, então a gente vai ver a ira de Deus, que é preciso também lembrar desse aspecto, e talvez um panorama geral e curto sobre a Trindade também.
Então, até aí, alguma questão? Algo que vocês queiram acrescentar ou questionar? Manadia, pode orar para a gente, por favor, para encerrar então a escola bíblica?